Quem nunca assistiu um filme com esta famosa ponte vermelha estaiada sobre o Rio São Francisco? Estou falando dela mesmo, a ponte Golden Gate. Este é o canal Edificando e vamos ao vídeo. A Golden Gate foi concluída em 1937 com o maior voo de 280 metros. Na época da sua construção, muitos duvidavam do seu sucesso. Fatos como a devastação causada pelo terremoto de 1906, a Primeira Guerra Mundial e a oposição daqueles que acreditavam que tal obra comprometeria a beleza da Baía de São Francisco deixavam as pessoas inseguras em relação à ponte. Outro grande desafio encontrado para a realização dessa ousada ideia foi o projeto. Enquanto o clima e o risco de terremotos exigiam uma estrutura rígida e segura, a intensa navegação existente na região exigia um grande vão livre. Ficha técnica. Sistema estrutural é uma ponte pêncil, a sua função é uma ponte rodoviária. A localização fica na entrada da Baía de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A época da sua construção foi de 1933 a 1937. Joseph Strauss e Charles Ellis são os projetistas dessa ponte. Tem um comprimento total de 2.737 metros, tem um vão central de 1.280 metros, vãos laterais de 343 metros, a altura das torres com 227 metros aproximadamente, a altura da ponte de 75 metros, largura do tabuleiro de aproximadamente 27 metros, a altura do tabuleiro sobre a água de 67 metros e a altura da treliça do tabuleiro de aproximadamente 8 metros. Possui cabos principais com comprimento de mais de 2.000 metros, com um diâmetro de aproximadamente 1 metro. O número de fios em cada cabo é de 27.572. O peso total dos cabos e acessórios dá mais de 22.200.000 kg-força, 3 metros. E o máximo deslocamento para cima com 1,77 metros. Os materiais da Golden Gate são de aço e concreto. As treliças suportam as vigas que levantam a pista e fortalecem a estrutura do tabuleiro contra o vento. Elas estendem-se por 15 metros entre os cabos de suspensão vertical de aço que a sustentam. Os suspensores verticais puxam o peso do tabuleiro junto com seu tráfego até os cabos principais. Quando foram instalados os 250 pares de cabos de suspensão, lembravam as cordas de uma harpa gigantesca. Depois que as torres, as ancoragens e os cabos principais estão instalados, não são necessários os postes temporários sobre a ponte para construir o tabuleiro da pista de rolamento. A parte final da estrutura total, a estrutura do tabuleiro da pista de rolamento, com sua pavimentação, foi colocada cerca de um mês antes da inauguração da ponte. Cabos de suspensão. Foram utilizados 500 cabos de aço verticais, que são basicamente cabos de suspensão de aço. Foi na etapa do caminho de carga, que é o termo que se descreve como o peso da ponte, incluindo o peso do tráfego, é finalmente transferido para o solo. As treliças do tabuleiro transferem sua carga para os cabos, que puxam esse peso para os cabos curvos principais. Os dois cabos principais têm cada um diâmetro de aproximadamente 92 centímetros. Cada cabo é composto por 27.572 cabos mais finos, com um comprimento de 2.332 metros. O peso dos dois cabos ultrapassam as 22.000 toneladas. Esses dois cabos são responsáveis por ser tirantes que interligam outros cabos que são atirantados na vertical, assim transferindo as cargas desses dois principais cabos para as torres, que imediatamente as transferem para as fundações, que estão localizadas sobre o solo do leito rochoso. Galera, continue assistindo esse vídeo, já deixando o seu like, compartilhando,
Ative o sininho para receber notificações. A estrutura em formato de colmeia são mais leves. Essa inovação introduzida pela ponte Golden Gate proporcionou a força para aguentar o tremendo peso transferido para as partes superiores das torres pelos carros e também para resistir às cargas horizontais devido a ventos e terremotos. Cada torre tem mais de 1 milhão de rebites com a cabeça arredondada em uma das pontas, inserido em furos para unir as peças de aço. A ponta arredondada era fixada firmemente e uma rebitadeira com a ferramenta elétrica martelava a ponta lisa na outra cabeça em forma de cogumelo, unindo e prendendo as peças. As fundações. As fundações da Golden Gate são a etapa final do caminho de carga. As forças transportadas para baixo pelas torres de aço são contidas pela força das fundações de concreto, que se estendem até a base rochosa. Blocos de concreto foram baixados e encaixados com a ajuda de mergulhões. As bombas sugaram 35 milhões de litros de água para fora da estrutura. Cerca de 100 mil metros cúbicos de concreto foram despejados para formar a base de 13 metros de altura. As forças de tração ou tensão dos cabos são contidas pelas sólidas ancoragens de concreto em ambas as extremidades da ponte. Essas ancoragens também estão cravadas na base rochosa. As cargas da ponte fluem pelas fundações e alcançam o solo, completando o caminho de carga. A Torre Sul estava localizada a mais de 335 metros do litoral de São Francisco. Para construir as estruturas da Torre Sul, os mergulhadores tiveram um papel crucial, descendo até 33 metros nas turbulentas águas do Estreito de Golden Gate. Eles colocavam cargas de dinamite e removiam material solto da base rochosa com mangueiras de alta pressão. Posteriormente, desciam para orientar o posicionamento dos moldes e funis, usados para colocar o concreto da proteção da Torre Sul. O cabo principal vai de uma extremidade à outra da ponte. Os cabos verticais ligam o tabuleiro da ponte ao cabo principal. As torres recebem as forças de compressão e as fundações recebem as reações de apoio. Regulador sísmico. As estratégias foram utilizadas em partes da ponte para proteger contra grandes terremotos. 1. Reforçar a parte da ponte para resistirem às forças associadas a terremotos fortes. 2. Tornar a ponte mais flexível para balançar com o golpe de um terremoto. Os isoladores sísmicos são dispositivos que permitem que a ponte se mova em um terremoto. Este movimento reduz as forças que a ponte enfrenta durante o terremoto. Então, como a ponte vibra? Pontes pênseis vibram durante terremotos e ventos fortes. Este modelo, em escala de 1:500 da ponte Golden Gate, exibe os padrões de vibração, também chamados de modos de vibração, inerentes em pontes suspensas. São usadas correntes para modelar os cabos e peças segmentadas para modelar o tabuleiro da pista de rolamento, de modo que os padrões de vibração sejam exagerados e observados com mais facilidade. Para você que assistiu o vídeo até aqui, esse foi o vídeo da Golden Gate, o canal Edificando Conhecimento. Para ficar ligado nos próximos vídeos, siga o nosso canal, compartilhe com aquele amiguinho, amiguinha, colega, mãe, papagaio periquito. Até o próximo vídeo.